Vortex Cast em São Paulo. Começamos mais uma edição aqui do nosso podcast da Vortex. Meu nome é Vitor Elosta, sou o host aqui desse projeto. E a gente vai estar falando aqui com um time de feras hoje, abordando um tema extremamente contemporâneo e importante, que é o uso da inteligência artificial como potencializador ou como grande exponencial aí de risco e vulnerabilidade para as instituições. Então, estou com um time aqui bem legal para a gente conversar hoje. Um aqui do meu lado, o Lorival. Se apresenta um pouquinho, Lorival. Eu sou o Lorival Júnior, eu estou como especialista em soluções e serviços de cibersegurança. Eu já estou nessa área, né, há bastante tempo. Não entendi a risada, Lorival, mas tudo bem, bastante tempo. Essa barba branca aqui que já entrega tudo. Mas na parte de segurança, há mais de 10 anos também trabalhando, né? Então vai ser legal bater o papo aí com os expoentes aí da parte de segurança, né, da informação. A voz de locutor em marketing da Vortex, estamos perdendo aqui. O próximo apresentador pode ser o Lorival. A gente está aqui também hoje na mesa, compondo esse time aí para a gente estar discutindo ou batendo esse bate-papo aqui sobre esse assunto com o Alessandro Nucci e com o Leonardo Menzani. E aí, pessoal, queria que vocês se apresentassem também rapidamente aí para a gente começar esse bate-papo. Bom, e já me apresentou, sou Alessandro Nucci, eu trabalho numa instituição de ensino, sou ISO da empresa, tenho mais de 20 anos de experiência na área de segurança, área ofensiva, na área forense, e atualmente ali a gente desenvolve um trabalho de responsabilidade técnica dentro desse papel e também trabalho como perito forense computacional. Sou Leonardo Menzani Silva, trabalho no Instituto Federal de São Paulo, uma das maiores autarquias do Brasil agora. Estamos com 57 campos espalhados pelo estado. Um ambiente pouco complexo, bem tranquilo. À frente da diretoria de TI do Instituto, pela reitoria. Estou no Instituto desde 2013, comecei lá como técnico de TI, fui coordenador de TI em campus, depois diretor de infraestrutura e redes e agora diretor de TI. E aí, apesar da área de segurança ter essa necessidade de ficar separada, acaba sempre ficando vinculado a nós diretamente. Legal, legal. Antes da gente começar aqui as perguntas, pessoal, vou fazer aqui um convite, senão meu marketing briga comigo e eu perco essa posição que eu gosto muito de fazer. Então, sigam a gente em todas as redes, no LinkedIn, no YouTube, para não ficar de fora aí de qualquer podcast ou material relevante. A gente sempre está publicando coisas que são pertinentes ali, relevantes. Para não ficar de fora de nenhum conteúdo desse, por favor, sigam a gente nas redes sociais. Bom, pessoal, para a gente começar aqui a nossa interação, o nosso bate-papo, eu queria fazer uma pergunta para vocês, na verdade, para a gente trazer aqui para a mesa a experiência aí, né, de anos e anos aqui de mercado de vocês e perguntar como é que as empresas, como é que as instituições que vocês trabalham hoje estão enxergando cibersegurança e como vocês estão lidando com esses desafios que são que é a IA, né? No caso do ambiente de vocês. Então, eu brinquei no primeiro podcast aqui que a gente gravou que a IA ela foi uma das poucas tecnologias disruptivas, né? Uns ciclos que a gente tem que ele sofreu ali uma jornada um pouco diferente do que é o comum, né? Então, você tem, por exemplo, o exemplo da cloud, né? Quando veio a cloud, né? Aquele movimento louco de todo mundo tem que ir para a cloud, né? E tal, todo mundo migrou, mas você tinha um processo de governança, você tinha uma arquitetura desenhada para isso, tudo bem. As empresas adotaram a melhor arquitetura? Talvez sim, talvez não. Umas estão sofrendo até hoje porque não fizeram a melhor arquitetura. Mas ainda assim você tinha um processo de governança associado. A IA ela veio e meio que quebrou esse protocolo, né? A IA veio antes de governança. O uso efetivo da IA ela veio pelo usuário. Então, né, a tecnologia foi convidada a participar desse processo depois que já estava em prática. Convidada não, né? Obrigada, exata, né? Então, assim, por favor, participe aqui, não tem nem escolha não participar, né? Então, assim, eu queria entender na visão de vocês, na experiência de vocês, como é que está sendo a visão da companhia, né, da instituição que vocês representam, e na experiência de vocês de mercado também, como é que é lidar com cibersegurança, lidar com o uso de IA no dia a dia, o quanto isso aumenta o vetor de ataque, quanto isso potencializa risco e vulnerabilidade, o quanto isso também está acelerando os negócios, a gente não pode desassociar uma análise da outra. Então, eu queria ouvir um pouquinho vocês aí, do nosso lado aqui a gente vai tentando bater bola e complementar, enriquecer ainda mais aí os comentários. Aí, por favor, fiquem à vontade. Não vou colocar aqui uma ordem assim para quem fala primeiro, não. Podem ficar tranquilos. Tranquilo, começo. Assim, eu vou trazer uma visão de mercado não só institucional, tá?
porque, querendo ou não, a gente acaba atuando como consultor em outras frentes. E assim, aí ela trouxe para a gente o que a internet trouxe anos atrás. O diferente que a internet, ela foi entrando em fases. A IA, como você bem colocou, vem do usuário para a instituição. Então, assim, muitas vezes a dificuldade que a gente tinha de colocar um computador com internet, um momento na empresa, todos os usuários passaram a ter acesso pelo seu dispositivo móvel. Então, assim, essa maior dificuldade hoje é na conscientização do uso do que é dado da empresa e o que é dado que o usuário pode estar trabalhando em cima. Eu chamo isso de do letramento, dispositivo né? dele. Que é você conscientizar, meio que Exatamente. orientar ali o usuário mesmo. O quão isso já era importante antes. É comum a gente falar na nossa área de segurança aqui, no nosso segmento, que o usuário é o elo mais fraco da cadeia. Ele continua sendo. Né? No uso de IA, talvez isso tenha sido potencializado, porque isso veio através do usuário, isso é exponencialmente utilizado, e aí, se você não trabalhar no letramento, na conscientização, algo que a gente faz muito também, que são palestras de conscientização para o uso seguro de inteligência artificial dentro das companhias e das instituições, você, cara, assim, potencializa risco num nível estratosférico, né? E um risco, para finalizar, muito simples. Antigamente a gente tratava com DLP, acesso, controle de conteúdo. Hoje o dispositivo dele está na IA, na conta privada dele. Então, uma pergunta, a informação foi embora. Então, assim, e não passa pela rede da empresa. A empresa não tem qualquer visibilidade daquilo. Então, esse é um dos maiores riscos hoje, para mim, na minha visão, do uso da inteligência dentro das organizações. Aí tá no dispositivo, tá na sua reunião. Quantos já entraram em reunião com 4, 5 agentes de IA para fazer um resumo? Cada um diferente. E no final, aquele conteúdo da reunião, que às vezes tem N conteúdos que não deveria ser publicado com uma outra ferramenta, mas foi falado na reunião. E agora tá na ferramenta. Né? Então, tem esse controle. Mas é só para sumarizar, né? Isso. É para construir ata. Exatamente. Mas a informação tá lá, né? A informação tá lá. Lá, aí, aproveitando que ele falou de um contexto mais institucional, acho que a gente, mais geral, acho que a gente faz essa jogada. Eu falo um pouquinho mais da instituição, do ponto de vista da instituição, e você pega mais na sua experiência de segurança. Acho que fica uma dinâmica interessante. O que a gente fez lá, ano passado mesmo, a gente fez uma política de uso de IA para alunos e servidores, né? Para alunos e colaboradores ali, para os professores, os administrativos que a gente fala, o pessoal de apoio, e para os estudantes. Com a ideia justamente de, assim, não proibir o uso, porque isso é... quase impossível. É tiro no pé, você vai acabar incentivando justamente que ele faça o uso sem... curiosidade. E sem você ter mecanismo de governança ele vai sobre burlar, aquilo. né? Vai burlar, Exatamente, exato. ele vai procurar burlar. Em educação, aí, desde idos de ultrasurf ou outros mecanismos lá atrás que o pessoal usava, sempre que você tenta restringir o acesso, o que você causa é o furor da galera de procurar alternativas. Então, a gente já tentou tratar por este caminho para fazer uma política de incentivo, né, de permissão de uso, mantendo a autonomia do professor sobre o uso acadêmico, se ele quer uma atividade podendo usar IA ou não, mas tentando guiar justamente nesse sentido. Então, lá tem vedações sobre não o tipo de ferramenta, mas o tipo de dado que você pode trafegar ou trabalhar com uma Mais IA. orientando a interação do que de fato E de fato orientada à ferramenta. Então, a gente não veda tipo de ferramenta, mas veda o tipo da informação que você pode trabalhar com ferramenta de IA. Ano passado isso? Ano passado. Parabéns, cara. E até pegando o gancho, o trabalho que a gente faz é na criação dos manuais. Perfeito. A gente não chama de política, mas um manual. Até mesmo porque você não é tangível o que você vai conseguir fazer com IA ainda. Exato. Perfeito. Então é um manual de utilização. Então no manual tem o que você deve ou não deve, que é a política que vocês fizeram. E depois, um ano depois, a gente passou a monitorar, dar uma olhada se o conteúdo do manual estava adequado com o que os usuários acessam. E isso não só para a instituição, mas para as outras empresas que você acaba trabalhando, é um dos pontos que a gente traz. Então, porque às vezes está embutido no contrato já uma IA que ele tem como assinatura com um grande provedor. E às vezes os funcionários usam outras. E às vezes isso acaba, é um norteador. Você tem uma homologada e a galera usando outra. Exatamente. Exato. Justamente com medo da empresa controlar o que eles fariam a pergunta. Ou aquela correção de e-mail básica, né? Que acaba todo mundo tem muito fazendo. de gosto, né?
Exato. Se você não disponibiliza corporativamente a IA que o cara está acostumado a utilizar, que ele já tem memória associada, que ele já tem contexto construído, para ele reconstruir aquilo naquela que você autorizou, que você homologou, o cara não vai fazer. Ele prefere... Você cria um trauma, né? Você cria um ponto ali de dificuldade de E aí adoção, cada um adoção. acostumou a usar por uma diferente. Então, uma galera é acostumada... Pode falar marca? Como é que ficou isso? Pode, fica à Pode. vontade. A galera é acostumada a ChatGPT. Aí o outro já... Chat, patrocina a gente aí. O outro já foi para Gemini. A Google é aqui, tem um Google Campus aqui perto. Aí, ó. O outro já começou a usar pelo Gemini. Aí Sim. começa até a preferência, porque tem uma afinidade. nuance de configuração de como são as interações por diferentes provedores. Isso é uma vantagem estratégica Já criou deles. seus agentes lá dentro, já está acostumado Não, a trabalhar você daquela tá indo forma. longe É, ainda. a O cara já gente está falando de novo, agente. né? Não. Antes disso. É usuário. O usuário não tem nem os isso, prompts, nada ali, tá? Não, você está pensando tecnicamente. Aham. Ele criou carinho por aquele tom de Usabilidade, conversa. Ele adota. Ele adota, Ele exatamente. Legal, E aí É você a tenta estimação entrar... dele. Se Você você tenta fala entrar- qualquer coisa, como se você falasse do filho dele. Isso, Se você Cara. fala, não, a empresa usa tal, mas ela não responde como eu quero. exatamente. Aí você fala, aí você olha a gente tecnicamente, né? Você Sim, olha no sim. log, você nunca usou. É, Mas você não vai. Então aí você fala, ele Entendi. adota a tecnologia. é isso aí. Porque como tem interação, Perfil, tem né? esse aspecto humano. Tem esse aspecto humano. uma- E aí, agora, se a gente for pensar por agente, o que tem de risco associado? Não, esquece. Que Aí- você pode pegar um serviço de IA qualquer preparado para extrair informação de alguém, Uhum. a gente deu uma credibilidade para IA gigantesca. Todo serviço de IA passou a colocar. É uma inteligência artificial, pode cometer erros. Todo mundo já ouviu falar sobre alucinação. Isso. E mesmo assim, o que a gente ainda vê mas o GPT falou tal coisa. E às vezes o cara loucura. debatendo tecnicamente com você em cima do que o GPT passou para ele. Pode até a informação técnica estar correta, mas está faltando uma janela de contexto gigantesco Exato. sobre a instituição ou sobre o Exato. meio, Uhum. que a pessoa não tem a menor condição de saber que tinha que Exato. considerar aquilo. Eu te dei parabéns, Léo, falando de política, né? E aí o Alessandro também de questão do manual, né? Que uma prática, né, Loura? A gente tem feito alguns trabalhos com algumas diversas instituições e empresas, que é um assessment que a gente faz para maturidade de IA, e a gente avalia isso normalmente em 3 dimensões, né? Que é a política, a governança e o enforcement, Isso. né? Que é a auditoria. E é muito comum, cara, a gente se deparar, né, Loura? Você pode até comentar também, Uhum. com a falta completa de política. Então, assim, eu enxergo 2 momentos distintos, né? Eu enxergo empresas que estão preocupadas em adotar ferramentas e processos e contratar terceiros, né, parceiros, para garantir o uso seguro de inteligência artificial no seu ecossistema, mas não se preparou com um passo anterior para política e governança. Então, assim, você pode contratar a ferramenta que você quiser. E a gente tem algumas que a gente oferece na nossa oferta de IA. Uhum. Mas se você não tiver clareza daquilo que você pode, daquilo que você não pode, daquilo que é sensível, daquilo que não é sensível, e criar essa metodologia, cara, não adianta. E aí, né, Louro? É uma realidade que a gente tem visto. O que a gente vê muito é as corporações, normalmente, ela tem aquela IA já contratada, né, dentro do seu pacote lá de serviços, né, e ela tenta direcionar para que os seus colaboradores utilizem aquela ferramenta, né? Mas é o que ele falou, eles já estão usando outras e tem esse problema da pessoa não querer fazer essa migração por já estar acostumado, né, com aquela outra ferramenta, com aquele outro viés, e que, como a gente viu na maioria, todos eles, né, a gente está tentando filtrar, tentando controlar, mas trocar o pneu do carro com ele andando, né? Então, tem um desafio muito grande em cima disso, por falta de você ter podido planejar isso antes, né? Eu vou até entrar num contraste, você tá indo, para nós, enquanto governo, você está indo bem longe, já que o privado consegue contratar relativamente fácil. Sim. Bota um cartão corporativo na assinatura do LLM ali e faz alguma coisa. Agora, para governo contratar uma ferramenta de IA, Não, aí... não, assim, nós estamos
não é que é impossível, mas dentro dos normativos de contratação de TI que nós temos hoje e tudo mais, sobre previsibilidade de consumo, se a gente começar a entrar em consumo por API de token, já não tem... Se você não tiver guarda-reio, governança e política é algo que é impossível. Não, mas o mensurável já é, porque assim, o que é um token? Não, uma pergunta consome isso. E não dado... é fixo. Você pode ter tokenização por 2 algoritmos diferentes, de formas diferentes, apesar do custo ser por token. Ou você pode ter, dependendo da configuração do mesmo modelo, tokenização diferente para o mesmo uso. Para você conseguir quantificar isso, para você fazer um planejamento de uso de uma API, por exemplo, você está enrolado. Então, a instituição tem dificuldade de conseguir prover uma IA da instituição para poder fazer um enforcement, né? Para tentar obrigar alguma coisa nesse sentido. E aí você vai controlar como o que o cara tá colocando. Porque assim, não dá para imaginar mais certos fluxos de trabalho sem o apoio. E aí o cara contrata do bolso. E até trazendo E não precisa ir longe, eu faço isso. Trazendo um ponto simples, não é só o governo, não. Não é. Muitas empresas privadas têm dificuldade, porque as tecnologias nascem todos os dias, nascem novas tecnologias, mas não no formato corporativo. Exato. É no formato individual. Então, por exemplo, o CEO vai ter que comprar com o cartão de crédito dele, mas aí ele compartilha o usuário dele, não é para a empresa, e aí como é que você coloca o próprio modelo de negócio? Isso numa política, como é que você força seu usuário a utilizar, marcando ali, se você trabalha já para ele, força ele a utilizar o usuário dele. Então, assim, o próprio modelo de negócio, ele foi feito individual. Por isso que eu falo que alguns provedores trazem ali em contrato que você até consegue direcionar numa política ou manual. Foi o que a gente tomou de cautela. Porque, teoricamente, a gente viu grande parte hoje continua no mesmo formato. Cartão de crédito, conta individual e e-mail individual. E a dinâmica de mercado está muito complexa. Então, por exemplo, pegando o caso recente, eu vi ontem a Anthropic anunciando a alteração do modelo de cobrança deles, que vai passar a ser por crédito em vez de ser por token como era. Continua a tokenização por API, beleza, mas aquela assinatura sua que você tem do serviço do Cloud agora passa a ser uma assinatura que te concede o equivalente em crédito e você consome créditos para consumir. Exatamente, dentro do uso dos modelos e etc. E o mercado está caminhando para isso. Modelo SaaS. Só que o tempo de adaptação para essa alteração que a Anthropic colocou, posso ter visto tarde demais já, isso pode estar sendo anunciado há algum tempo. Mas começa agora em julho. Desculpa, começa agora 15 de junho. Mais conhecido como semana que vem. Então assim, eles anunciaram no começo de junho, para a partir do meio do intervalo do mês, na você prática, já né, cara, você tem diversas coisas envolvidas aí. Primeiro que assim... Tudo bem que você continua pagando o mesmo tanto e tal, mas mudou a dinâmica. Mudou a dinâmica de tokenização de cobrança. Perfeito, mudou. Mas o algoritmo ali já estava preparado, por exemplo, para te dar respostas erradas ou parciais para que você continue consumindo. Mas não precisa nem ir longe, tá? O quanto que ele já está tão ambientado no seu contexto que você não consegue mais sair, porque você tem toda uma memória construída de projeto, de trabalho, de associação e coloca aquilo. E aí, veja, é um risco financeiro. É um risco de segurança financeira que você tem associado a isso. Porque a hora que você assinar aquilo e você construir tudo isso lá, você sai como depois? E aí a gente começa a voltar numa discussão muito parecida com a história do lock-in de nuvem. Todo mundo, não pode ter lock-in, não sei o que e tal. Agora vai começar a ir para o mesmo caminho de IA. Quando é que você começa a ficar preso dentro da ferramenta de IA porque você já construiu... Né? Eu brinco que assim, tem a IA, embora esteja no hype já há bastante tempo, assim, eu digo que o uso amplamente não tem 1 ano e pouco, 2 anos. Que está mais difundido, assim, vamos chamar. Você tem uma cultura ali pelo próprio usuário mais forte, né? Eu brinco que para muitas companhias IA era super importante e agora ela é super cara a ponto de você reavaliar e falar o seguinte, não é tão importante assim. Então, essas questões de política, de modelo de negócio, isso é muito importante, né? É necessário até para o uso seguro. Dentro de tudo isso, a gente amarra no começo de volta com o teu usuário vai usar. Exato. O teu usuário já está lá conectado. E aí eu vou pegar um gancho da tua fala para a próxima pergunta, que é o seguinte, o quão complexo e aí, de novo, aqui o objetivo é pegar a experiência de vocês. Lidar ou gerir
um ambiente, um ecossistema, que é o que vocês têm hoje, onde o usuário pode usar quase que 100% o seu dispositivo pessoal. Então, ele vai estar com o notebook dele, ele vai estar com o telefone dele, e assim, num ambiente corporativo 100% privado ali, vamos chamar assim, num ambiente corporativo mesmo, isso é mais controlado, né? O máximo que você vai ter ali é o teu funcionário usando o telefone dele pessoal na tua rede Wi-Fi que você segmentou lá para uma rede qualquer. Mas dentro da realidade de vocês hoje, isso é 100% prático. Então, o cara vai estar ali com o seu notebook, vai estar ali com o seu telefone. O quão desafiador isso é para a gestão de segurança? Olha... Sem briga para falar, hein? Vamos Não, pro nosso caso é uma coisa muito particular por conta de estudante. Então até, como a gente estava fofocando antes, né? Existe uma lei hoje, por exemplo, para proibir o uso de dispositivo eletrônico por aluno do ensino médio com restrições sobre a aplicação da lei. Então já começa ali a ter um problema. Ou seja, então tem que segurar o dispositivo do estudante quando ele entra na escola. Não, mas o professor tem direito pela lei de poder incorporar o uso do dispositivo no seu processo de ensino-aprendizagem. Ou você pode ter situações de comunicação, ECA digital, garantia de comunicação da criança com a família, tem uma série de outros desafios associados. Ou seja, ele vai ter acesso a algum tipo de dispositivo dele, mas no caso do instituto, a gente não é exclusivo do ensino médio. A gente tem ensino médio, tem o técnico integrado, mas tem as graduações e pós-graduações também. Sim. E esse cara pode levar o dispositivo dele e ele leva. Mesmo que... O uso é igual o Thanos, né? Ele é inevitável. Então assim, tudo bem, ele pode estar no laboratório, às vezes tem aluno que puxa um notebook dele junto com o computador que ele está usando no laboratório por N razões ali. É menos eu uso o meu Mac, pô, não quero usar o teu Windows. O nosso público não é tanto do Mac, mas é uma questão de... Tem coisas que ele não pode fazer no notebook, no computador do laboratório, que ele pode fazer no dele. E aí, se ele tem, enfim, por que não? Uhum. Então é natural, e isso falando de notebook, né? Falando de laptop. Passou para celular, acabou. Hoje é muito raro no estado de São Paulo alguém que não tem um dispositivo smartphone, pelo menos. E aí, esse cara conecta na sua rede, porque nem sempre, no caso do nosso público, que é mais... Os institutos foram criados para atender o pessoal com maior vulnerabilidade social, esse cara tem às vezes o acesso dele é pelo campus. É o único acesso? Então até é uma forma de inclusão que acaba sendo provida pelos institutos. Quem paga o MDM? Amigo. Faz pergunta difícil, né? Ô, amigo. E aí a gente até brincou assim, se a gente for tentar pegar por esse lado, é variável demais para que você consiga processar racionalmente tudo. Então, melhor você volta aos básicos, você segmenta a rede. Então, a rede do estudante não conversa com a rede administrativa. Você vai tentando pegar naquilo que você consegue. Quase que segregações físicas para garantir o negócio. Quase que segregação física de você ter switch diferente. Ela vai para uma segregação física. Não tem como. Você não falar em VLAN, pelo menos, sabe? Que é a coisa mais... E aí, para o Firewall, para você pelo menos acompanhar o monitoramento, né? Acompanhar essa troca de tráfego entre as VLANs para conseguir filtrar alguma coisa, mas não... Se você tentar calcular todas as variáveis, todos os riscos, você não sai do lugar, você não faz nada. O caminho que eu vejo, assim, pelo menos que a gente procura praticar, é a segmentação. Lógica e segmentação física. Na segmentação lógica, você tem uma rede específica para o aluno, para o funcionário. Isso. Por que para o aluno e para o funcionário? Independente de uma instituição de ensino, com um ambiente corporativo. Ele está num ambiente seguro. Porque se não for no seu Wi-Fi, ele vai estar no do vizinho, ou ele vai estar no do amigo, ou ele vai estar no 5G dele. Sim. Então, assim, o nível ali de risco é muito maior. Então, assim, é necessária a segmentação lógica, numa rede específica ali para que seja utilizado pelo aquele grupo, e infelizmente a gente volta ali para os primórdios, onde você é obrigado a ter a segmentação do ambiente de rede. Então assim, olha, ambiente X não pode se conectar, ambiente Y não pode se conectar, cabo de rede não pode ser removido, isso até mesmo para empresas. Hack no alto, cadeado no hack. Até para empresas, a gente fala assim, mas tem muitas empresas que a gente vai auditar,
que eu vou ali fazer trabalho de auditoria, você vai olhar na empresa, tá todo mundo com o equipamento dele, a empresa tá do lado. Então você não tem regra, a única coisa que ele utiliza é o meio de acesso. Então, um belo bom NAC, um simples NAC, sabe aquela segurança bem feita de segmentação? Conectou na rede, não sou eu, vai para uma rede separadinha, você vai usar a internet, vai utilizar o que você tem que acessar, mas de uma forma controlada. Assim, e é o único modo hoje que você tem. Fora isso, se for pensar em MDM, estrutura, não existe. Você não tem carro de dinheiro que se pague. Não. Exato. É que só funciona quando você realmente consegue ter algum controle, né? Então, você só consegue liberar essa utilização quando você, de alguma forma, controla essa utilização. Até o próprio NAC, para você justificar um NAC, que aí não sei se eu já estou emendando para algum assunto futuro, mas assim, a percepção de ganho de segurança, ela é nosso. Assim. Para a instituição perceber que você tem um NAC e aquilo está protegendo o seu pessoal, etc. E o um salto muito grande. E o NAC é pro administrativo, né? Qualquer ambiente, qualquer empresa, a gente chama cowork, a gente fala educacional, mas tem muito cowork. O NAC é corporativo, o cowork é aquele negócio. E não é um projeto fácil de colocar para funcionar, tá? De maneira nenhuma. Deus me livre. De maneira nenhuma. O cliente me pede NAC, eu falei, tem certeza que você precisa? Não, tô brincando, eu vendo. Mas cara... Não, mas é isso. Mas já tem vários casos disso. Né? Nossa, exige um nível de maturidade, de conhecimento, de inventário, de você saber o que você tem, o que você não tem. E assim, poucas as empresas têm esse nível para fazer uma transição, uma implantação de qualidade, assim, que justifique o investimento, mesmo que não seja ali uma visão de ROI ainda para o board ou para o conselho, mas ainda para justificar. Não, e fora que é o paradoxo segurança e acessibilidade, né? Qualquer mecanismo a mais que você coloca para o cara conseguir utilizar alguma coisa é um chororô. É a dificuldade que você está criando para ele. A gente começou a forçar a MFA no uso de alguns serviços de terceiros institucionais que a gente provê, né? Eu tenho talvez eu tenha um print até hoje, mas eu tenho um chamado via ouvidoria GovBR de reclamação que tinha colocado o MFA. Que prejudicou o acesso, que inviabilizou o acesso, que inviabilizou muito bom, né? Porque a instituição não fornece um segundo dispositivo de acesso para eu poder fazer a verificação em 2 etapas, que tinha que ter E assim vai. Eu tenho isso, a gente recebeu, eu tive que responder da ouvidoria de GovBR que o cara mandou, por que estava colocando benefícios e tal, mas assim, um textão xingando quando a gente colocou o MFA. Então, até para o próprio usuário. Reforça aquela visão nossa do TI, que é o cara que atrapalha, o cara que traz a burocracia para o negócio. Isso aí. Aí eu brinco que uma das perguntas que a gente tem feito bastante nas interações que a gente tem com os clientes é governança, né, política, né, estrutura, ela não pode ser o final do processo. Se ela for o final do processo, ela realmente é um obstáculo. Se ela for DNA, se ela for cultura, se ela for parte do processo, as coisas nascem naturalmente com segurança. O problema é que às vezes, estou falando das vezes que eu estou sendo muito bonzinho, a gente que é de segurança, a gente que é de TI, a gente que é de tecnologia, a gente só é envolvido no negócio quando ele está nascendo. Então é basicamente você entender como é que a criança vai nascer, o que é para descobrir o que você pode fazer. Aí o que é possível de ser feito, não é o que é melhor para ser feito. E apesar de ser contraditório quando a gente fala de benchmarking, de framework de segurança, de tudo isso, é a grande realidade. Quantas vezes TI, quantas vezes segurança é consultada para uma adoção de alguma ferramenta na empresa? Você é informado, trocamos tal coisa. Agora o aluno tem acesso a tal coisa. Agora o portal do aluno funciona da seguinte forma. Então, assim, isso é uma realidade. E aí eu faço aqui passo para a próxima pergunta. A gente está muito acostumado a falar de Shadow IT. Né? E aí a gente, no uso de IA, a gente tem o conceito de Shadow AI. Então, eu queria entender para vocês como é que é essa visão de vocês hoje, se vocês de alguma forma estão preocupados com isso. E aí eu, Vitor, enxergo nas consultorias que a gente dá e nos assessments que a gente faz, um problema muito comum em relação ao Shadow AI. E aí que foi que o Léo já abordou aqui. O usuário ele sempre vai tentar galgar o melhor caminho para endereçar uma dor dele. Ou seja porque ele adotou uma IA, seja porque ele
faz uso especificamente para uma coisa ou para outra, e a gente sabe que existem inúmeras IAs de mercado que são muito boas em algumas coisas, outras são boas para outras coisas. Então, para mim, o Shadow AI também está muito ligado a isso. Quando você não tem muito bem mapeado as dores que você busca endereçar com o uso de IA na tua corporação, na tua instituição, na tua empresa, na maioria das vezes ela vai endereçar uma dor do usuário. Aí o usuário vai usar o que ele quer. Então, assim, ter essa percepção de que dores você quer resolver, né, a que demandas você quer endereçar com o uso de IA, normalmente, não é 100%, mas a gente consegue orientar e diminuir esse problema de Shadow AI. Quando você não tem nenhum mapeamento, não tem a preocupação de fazer um scan, e como o Alessandro estava comentando que fez, cara, como é que você vai travar isso? E é um problema. Uma máxima, assim, básica de segurança, de administração, você não protege o que você não conhece. Você não administra o que você não sabe que existe. Não tem visibilidade. Então, assim, eu queria entender para vocês hoje como é que é essa questão do Shadow AI para vocês. Se vocês enxergam, obviamente, isso como um obstáculo, como é que vocês têm feito de alguma forma para tentar mitigar ou minimizar esse gap, né? E aí trazer essa experiência para vocês aí vocês estão preocupados em entender essas dores que precisam ser endereçadas? Vocês fazem algum tipo de pesquisa com o usuário de vocês? Vocês já fizeram algum levantamento para esse tipo de coisa? Olha, eu acho a sua pergunta muito pertinente, porque assim, o que eu sinto em muitas empresas é a falta de objetividade no projeto em relação a IA. IA virou a nova corrida do ouro. Sim. Aí toda empresa quer ter inovação. Então, assim, você vai comprar um cachorro quente, ponto AI. Você vai pegar um refrigerante, ponto AI. Então, ele se tornou uma obrigação de mercado. E isso se tornou corporativo. Então, assim, virou a guerra do ouro. Então, todo mundo quer colocar AI. Só que todo mundo quer colocar AI no projeto, todo mundo emite. Acho que recentemente soltou lá que 95% dos projetos de AI que eles têm com LLM falharam. Quantos milhões se gastaram? O Gartner traz a mesma linha justamente porque, às vezes, vou pegar o exemplo de vocês, a empresa não tem o processo mapeado. Sim. Ela não conseguiria automatizar, mas ela quer usar o AI. E aí, o que ela acaba transferindo é esse sentimento para o usuário. E aí, ele acaba utilizando o quê? O Shadow dele, a AI dele. O bebê dele de estimação, porque ele ensinou a fazer o bolo, gente. Ele falou que remédio que ele tinha que tomar, ele não entendeu a letra do médico. Como é que ele não vai me ajudar na empresa? Não, e o salto maior cara, ele faz receita de bolo, por que ele não pode me ajudar no processo XYZ da empresa? E aí o que acontece dentro desse contexto? Muitas vezes a empresa fala, olha, eu preciso que você automatize, eu faça esse processo, ou o usuário traz aquilo. Quantas reuniões a gente passou a trabalhar ali presencialmente em diversos lugares, você vê a pessoa com o celular aberto. Alguém está falando, ele está consultando, não é mais o Google. Não é mais. Você estava falando da questão de ensino, você não vê um jovem com notebook na mão. É 99% celular, é smartphone, o tablet, dificilmente você vê. E mesmo que você queira usar o Google, a primeira resposta é uma IA. Ele vai trazer... Mas porque a Google percebeu isso. Exato. 2 anos atrás eles perceberam. Então, assim, isso já faz parte. Então, assim, qual que é o trabalho? A empresa precisa fazer a conscientização, precisa fazer os manuais, mas o que eu percebo que funciona muito, uma segurança próxima. Você buscar entender o que o usuário está, não olhar o conteúdo, mas se você tiver uma ferramenta dentro da empresa que possibilite ver quais são as tecnologias que estão sendo utilizadas. Até que a empresa tem alguma tecnologia definida? Tem. Ela está entre os 5 primeiros? Não. Então, você já viu que tudo que foi feito falhou. Exato. Sim. Você não precisa ir longe. Então, assim, é o trabalho de conscientização. É um trabalho muito difícil porque o pessoal de segurança já é conhecido como o senhor do não. Fala com todo mundo, menos com o cara de segurança, porque a primeira resposta dele é não. Pelo contrário. É o que você falou, se a segurança nasce no final, a política nasce no final, o processo nunca vai funcionar. Se você me pergunta antes, eu te direciono. Perfeito. Então, assim, esse é o grande problema que eu vejo do Shadow, porque, assim, é o que a gente estava comentando, né? O que é uma ferramenta de IA? Por exemplo, o Canva. Pode falar? Pode. Canva, ele usa IA por trás, só que ele não é classificado como uma ferramenta de IA. ChatGPT mas ele se conecta ao Canva. Então, olha a complexidade. Você tem uma área de marketing, você fala, eu preciso que você crie as campanhas. O que ela faz? Joga com essa, conecta a qualquer IA e já saiu. Ele usou IA? Ou ele usou o Canva?
até na classificação disso é difícil. E imagina para o mundo educacional, porque o mundo educacional é aberto. Ele está ali para aprender, ele está ali para conhecer tudo. Faz parte da provocação do dia a dia dele experimentar, né? Aí eu passo para você a dificuldade também. Acho que a maior confusão, na verdade eu brinco que a maior jogada de marketing desse século até agora foi chamar isso de IA. Foi chamar esse cálculo probabilístico, esse cálculo probabilístico o próximo termo está correto em relação aos anteriores, de IA, porque isso vendeu uma ideia de um raciocínio, e aí agora foi se criando em cima disso, né? Deep thinking, reasoning, começou a aparecer algumas coisas para colocar, mas nada mais é do que mecanismos para tentar tornar o próximo token mais correto em relação às outras possibilidades, considerando o contexto anterior de que está colocado ali, né? Que eu brinco. Prompt mal feito, você pega na resposta. Porque o prompt está na resposta. Entra lixo, sai lixo. Exatamente. Você sabe o que o cara perguntou, o que o cara pediu pela IA, vendo pelo output da IA. Você não precisa nem ver o que o cara colocou, mas você entende o que ele pediu ali pela saída no prompt mal feito. Mas eu estou comentando isso porque a gente começa a entrar numa seara do educacional que ele vai utilizar. Então, assim, aí já é uma opinião muito particular minha. O professor que começar a pensar em que, meu Deus, tem que bloquear, tem que proibir o uso, ele está enrascado. Porque quanto mais avançado for este cálculo de probabilidade, mais isso estiver acessível no mundo gratuito, pior vai ser para identificar. E, detalhe, teve uma discussão recente que eu estava participando, agora não vou me lembrar onde, mas acho que foi até com o pessoal da Google. Não tem como se criar, no momento, alguma coisa que identifique um texto gerado por IA, por exemplo, pelo simples fato de que houve um texto real de base que ele usou para construir aquele texto. Ele não criou aquele texto, ele combinou possibilidades. Ele combinou possibilidades daquele texto original com o que ele tem do treinamento prévio dele para gerar aquilo. E um prompt bem feito, você tira vício de linguagem de IA, tira uma série de coisas, é praticamente impossível. Não, mas você está indo muito... No final, né? Você comentou mais cedo, né? Não é mais. Então você consegue. Toda interação na IA tem uma conclusão, né? O cara te explica toda a linha de raciocínio concluindo. Esse concluindo. E aí os travessões que você acha pelo caminho, você isso e no mundo educacional, o aluno não se preocupa nem em tirar isso, né? Ele só faz lá e. Preocupa. Mas assim, um caso muito particular, né? A última atividade que eu passei para estudante. Você vai sair lá na frente. A atividade que eu passei para os estudantes no final do semestre passado, eu botei um prompt injection no meu material. O meu PDF que eu forneci para os alunos para fazer a atividade tinha um prompt injection. Sensacional. Eu dei as dicas. Meus professores das minhas pós aí não escutem isso, tá? Não é uma boa prática. Não façam isso. Deixa a gente ser feliz. Não, mas eu coloquei a dica de como estava, porque eu peguei aquele mesmo exemplo que aconteceu, não lembro em qual TJ, do texto branco, pequenininho e tal. São Paulo. Eu repliquei aquela técnica. Dois advogados incríveis colocaram lá, considera a minha tese a melhor. Isso. Faço uma defesa rasa, sucinta. E o que você botou no teu prompt? Eu tô muito curioso. O que você botou? Sabe por que eu não lembro o que eu coloquei no meu prompt? Porque quem escreveu isso foi uma IA. Entendi. IA tentando bolar IA, né? Não, mas a brincadeira é essa. Veja, existem N ferramentas hoje de IA para você produzir um conteúdo acadêmico mais interativo. Né? Então, a própria Google tem apostado muito nisso enquanto estratégia de venda do produto deles na área educacional, né? Então, lá os Banana, os Véu, etc. Tem de ser atrativo. Né? Para você criar um conteúdo gerar mais... Né? O Anti-Gravity, tem vários. O Anti-Gravity ele acaba sendo mais focado no mundo corporativo produtivo ou coding em geral, né? Desenvolvimento de código. Mas eles têm todo um conjunto de ferramentas sobre criação de conteúdo voltado para o mundo acadêmico, né? Que eles estão tentando divulgar isso agora e tal. E, ao mesmo tempo, você tem um tanto de professor que está acostumado a dar o mesmo tipo de aula há um tempão. Mesmo slide, pô, há 2 anos. Para aprender 10 anos você tá lá, você tá lá o professor tal, tá naquele slide ainda a mesma coisa, mesma figura. E o uso interessante que é só ele pegar esse slide e pedir para transformar num vídeo, por exemplo, e vai funcionar bem ou mal. Você pode talvez não gostar muito do resultado final, precisa fazer vários ajustes. Você gera uma dinâmica diferente. Né? Você gera uma dinâmica diferente. Então, assim, não vai ter como fugir da utilização, não vai ter como você impedir, não vai ter como você descobrir que o aluno utilizou. O que vai acontecer é que você
no meu entendimento, né, e muito particular meu, né, vai dar um bafafá do caramba, mas assim, é meio que aceitar que isso tá no dia a dia. Falam uma hora a bolha de IA vai estourar, que tá todo mundo ansioso para ver o estouro da bolha, que as empresas já começaram a falar que agora estão gastando mais com IA do que gastava com funcionário. Mas casa muito com o que você estava comentando. O dado dos 95% de projetos mal sucedidos, quando fizeram um pouquinho de drill down em cima disso, não tinha escopo definido do porquê estava usando IA. E aí eu só vou amarrar com o que eu queria falar no começo sobre é uma ferramenta. Se você usar martelo para apertar parafuso, vai funcionar. E como você... Mas vai ficar um bom. E assim, aquela velha, né? Se você não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Isso. E assim, eu uso para aula um pouco diferente. O meu hack é o seguinte, você vai perguntar para IA e você vai me falar. Não, isso já é obrigatório da política. Porque, assim, eu quero que você converse com ela. Isso. Os próximos profissões serão tratados dessa forma. Isso. Entenda. Abra as 3 principais que você adotou, converse com elas. Compare resultados. E aí você me traz... Aí a discussão é... Vocês confiariam no que ela trouxe para vocês? Porque aí você vai fazer a pessoa sair da inércia a coerência na mesma resposta. É a mesma resposta? Chegaram a conclusões parecidas? Porque, assim, teve um trabalho que eu falei, olha, façam a conclusão do trabalho e pergunte para as IAs. Os 3 LLMs trouxeram. Pede para ele pegar a referência bibliográfica. Todos trouxeram. Pergunta se os livros existem. 2 não existiam, ele criou. Falei, é sobre isso. Então, assim, o que a gente está falando que é IA agora... velho pra caramba, colocaram uma cápsula muito bonita, avançadíssimo, e ele traz essa visão. Então, assim, transferir novamente pro ser humano a responsabilidade. Porque quando você fala pro aluno, pergunta para ele, agora me responde, você vai falar para mim o que ele falou. Você obrigou ele a ler. Perfeito. Você obrigou ele a ler, porque assim, senão ele faz o contrário. Ele vai fazer... Eu leio o prompt dele. Não, pelo menos você vai ler seu prompt. Você lê seu prompt, você tem certeza? Pensa que amanhã você é o seu empregador. Não, calma aí. Então tá bom, perfeito. Já consegui plantar a sementinha para que ele busque ali o diferencial dele. E aí ele tira a dúvida, pega os 3 principais e busca você. Vê se você acredita na mentira que elas vão te contar. A brincadeira do prompt injection não é para ele não utilizar. Na verdade, eu vou descobrir se utilizou ou não, porque o injection resulta nisso. Ele bota uma entrada num dos... É isso que eu imaginei. Num dos códigos de... Alguma flagzinha ali que você pega... Num dos códigos de saída, se aparecer a palavra, ele gerou aquilo. Mas o meu ponto não era nem dele gerar o código ou não. A ideia do prompt injection era como um desafio para encontrar. Onde é que está colocado? Porque eu deixei claro que tinha várias pegadinhas ao longo do exercício. Então, uma das coisas que eu coloquei além do prompt injection... não foi um erro conceitual no sentido de, está errado. Mas o manual da ferramenta dita uma boa prática. A recomendação que está na atividade é diferente do que está no manual. Porque o que eu quero saber é se obedeceram o que eu falei sobre consultar a documentação original da ferramenta. Então, faz parte do processo de forçar ele a interagir com o material. Não pelo uso em si ou não, porque gerar o código hoje para esse tipo, atividade acadêmica de graduação, gerar código para esse tipo de coisa hoje é trivial. Até a parte de referência, ele já tá chegando num nível de validação se aquele nome que ele gerou ali existe ou não. Se você acompanhar os reasonings de modelos de effort um pouquinho mais alto e tudo mais, se aparece uma citação, mas esse autor não está na minha base de treinamento. Por que eu estou citando? Esse autor não existe, na verdade é esse aqui. Aí aquele lá existe. Então parte do... Ele já tem feito modelos para ir corrigindo isso, porque o grande problema virou essa coisa da alucinação. Então está tendo um esforço muito grande de tentar criar mecanismos para reduzir essa incidência de alucinações. E aí, a tendência daqui para frente que eu entendo é cada vez menos isso ser recorrente. Não sei se a gente chega num momento em que eles vão ter coragem de falar, não, isso aqui não erra mais. Acho que não. Acho que não vai chegar tão longe. Uma coisa que eu falo bastante quando a gente está falando desse Shadow AI, desse uso e tal, o usuário, ele sempre vai achar um caminho. Isso aí é inevitável.
Resta saber se esse caminho ou se essas possibilidades de caminho permitem a visibilidade do time de segurança. Do ponto É de isso que você tem que vista- fazer. O que eu tiro de tudo que vocês estão falando aqui, Léo e Alessandro, é exatamente isso. Né? Vocês estão num ambiente, num ecossistema, que ele, por natureza, ele é provocativo. Ele, por natureza, ele força a experimentação. É diferente de um ambiente 100% corporativo, que você tem uma IA homologada e, cara, você tem que usar essa. Por que eu tenho que usar essa? Mas eu estou fazendo tal coisa, tal IA é melhor. Então, você tem, de forma até lúdica, uma inspiração para que as pessoas experimentem. Como é que você se prepara, enquanto tecnologia, enquanto segurança, para que esse caminho inevitável da experimentação seja visível. Eu quero amarrar tudo isso em cima disso. Assim, não vai ser. Não é. Não se iluda. Você não vai conseguir. Talvez você tenha alguma ferramenta que mapeie de X em X tempo. Mas quais 100% são as ferramentas? Não tem. O maior zero day que tem hoje em dia, acho, é a próxima startup de IA que vai surgir. Porque você não sabe como é que vai ser o domínio, você não sabe o que ele vai colocar, você não sabe o que vai vincular. E no fundo, assim, o que a gente pode fazer para impedir que um dado de aluno vá parar numa IA? Cara, você pode pensar em N coisas, todos eles vão ser caríssimos, porque isso é tecnologia de ponta. E o dado não é mais seu. E pronto. Então, assim, o vazamento de dado. No final, quem vai resolver vazamento de dado para IA não vai ser a gente prevenindo, vai ser a IA que não quer sair na notícia com uma IA que vazou dado de uma instituição. Autodefesa. Não quer dizer que ela não vá utilizar aquilo internamente de alguma forma. São coisas diferentes. São aspectos diferentes. Aí você me remete a uma pergunta que eu vou fazer agora. Parece que eu estava lendo meu roteiro aqui. Toda organização guarda dados de pessoas que não escolheram estar ali. Quando esse dado vaza, o impacto ele não é só financeiro nem humano, ele é reputacional. Vocês concordam plenamente com isso? 100%? Parcialmente? Eu tenho uma visão que, assim, o dado é seu? É uma pergunta que eu faço. O dado não é mais nosso. Você encontra ele em tudo quanto é lugar. E muitas vezes fornecido por nós mesmos. Então, assim, o nosso dado, por exemplo, ele está num canal, ele está numa rede social, ele está num comentário de um post, tudo isso, ele vira uma telemetria e alimenta alguém. Que a gente às vezes fala, vazamento de dados, aconteceu isso, aquilo, aí você vai ver, poxa, mas eu nunca forneci meus dados. Aconteceu sim, é que a gente tem um costume, o ser humano, de não ler onde ele fornece, ou com quem ele compartilha. Então, assim, eu vejo que, assim, os dados, cada vez mais a gente tem uma cautela com ele, mas a gente não se preocupa para onde a gente fornece ele, e cada vez mais a indústria obriga a gente. Então, por exemplo, eu sou diabético. Eu vou na farmácia, vou comprar uma insulina. Eu não quero fornecer meu CPF, mas para eu conseguir o desconto, eu preciso do CPF para entrar no... Ou seja, que esse cadastro vai para quem? Loucura. Entendeu? Exato. A loucura que a gente... No momento que a gente chega, não vou fornecer meu dado. Ou melhor, né? Você quer coletar CPF, fica na fila da farmácia. Eu ia chegar nisso. Entendeu? Água, comprar uma água. Não é uma crítica à nota fiscal paulista. Não é nessa linha. Eu nunca forneci meus dados. Vamos voltar uma semana, quantas vezes você foi no mercado e entregou seu CPF no caixa para a nota fiscal paulista? Mas a nota fiscal paulista tem que guardar com segurança, LGPD e tudo mais. Apesar que CPF no Brasil hoje, para mim, já é dado público. Porque... Concordo, tá? Não, vamos lá. Os especialistas vão discordar da gente, mas na prática... Vamos lá. Vazou. Resgataram os 200 milhões de CPFs, inclusive de gente morta já, etc. Não tem 20 dias. Voltou essa massa de dados de novo a ser vendida na Deep Web. Os caras fazem promoção, né? A cada 6 meses, 1 ano, eles anunciam num fórum diferente essa base de dados que está ali. Celular. Um exemplo muito, muito simples, aí eu vou evitar citar os nomes, porque não está vinculado ao marketplace em si. Mas eu fiz uma compra internacional, recebi o aviso pelo site um pouquinho antes que tinha feito a importação, que ia entregar no dia seguinte. No mesmo dia, eu também recebi um SMS com o meu código de compra correto do site
No meu celular, no Você não dá WhatsApp. vazamento, já tá no processo, né? Não foi nem no SMS, desculpa, foi no WhatsApp. O número do pedido correto, endereço, telefone, porque entrou em contato comigo, tudo atualizadinho, pedindo para eu pagar o boletim da importação. Peraí, onde é que isso vazou? Quem é o responsável por isso? Por que lado vazou? Só para você investigar isso, já é uma cadeia, meu amigo. Só para abrir um protocolo na ouvidoria. Meu irmão, e você vai reclamar onde? No Marketplace? Mas o Marketplace terceiriza a entrega. Ah, então foi a empresa de logística? Ah, então foi a empresa de logística. Mas a empresa de logística terceiriza o sistema. Ah, mas é o sistema. O problema está onde? No desenvolvimento, no que está na web, no que está... Onde é que está vazando isso? Eu não sei, mas está vazando. E aí, vamos ser sinceros? Se eu, enquanto cidadão, for começar a esquentar a cabeça com isso, pô, mas o cara tem meu dado, o que eu faço com isso agora? Você não vive mais. E assim, quanto mais digital a gente tiver, mais isso vai acontecer. Agora o ECA digital, sobre a questão dos 18 anos e tudo mais, não é uma questão de se está correto ou não, mas nós estamos criando bancos de dados centralizados com toda a sua biometria facial e reconhecimento de documento da sua identidade. Sim. O rastro digital, né? A sua identidade está lá guardada. Ah, mas esse cara tem que ter um dever por causa da LGPD? Tem. E se acontecer alguma coisa, ele quebra e o seu dado já vazou. A sua identidade já vazou. O seu reconhecimento facial já vazou. Sim. O CPF aqui já virou detalhe, porque você assina contrato do banco como? Reconhecimento facial. Não, mas pegando até um gancho, indo para a linha, você falou da Deep Web, a gente vai para Dark Web. Se você acessar Dark Web, você compra carne humana. Isso. Você seleciona, ainda vai marcando lá, pegamos os melhores necrotérios, médicos credenciados, dado, loucura, pessoas. Né? Você fala, isso é impossível, isso é brincadeira. Não fala pro vinheteiro que ele vai querer comprar carne de anão. Não sei se alguém me explica. Desculpa, perdão. Não consegui me controlar. Então, você consegue encontrar dados. Então, ele virou uma moeda de troca. Então, por exemplo, antigamente a gente tinha a questão relacionada. Onde eu compro uma base de dados? Hoje você tem o Fraude GPT, que é um canal do Telegram, que você vai lá, põe alguns bitcoins, faz uma assinatura, consegue o tipo de golpe que você quer, você escolhe, é o golpe Access, você escolhe o que você quer, escolhe a base, ele faz para você, tá pronto, tá na mão do atacante. Então assim, por isso que eu perguntei, qual dado que ainda é nosso? Porque você liga, a menina do banco te liga, eu vou te passar, me fala só os últimos 3 CPFs, os 3 números do seu CPF. O cara do golpe te liga, me fala os 3 números do seu CPF, aí você fala... Deixa eu olhar no meu documento que eu não lembro os 3 números. Ou seja, eles sabem mais do que a gente. Então, assim, hoje em dia os dados se tornaram tão volátil, a forma que ele foi tratado ao longo do tempo por muitas empresas, que era um negócio, né? Tem as leis voltadas à privacidade, o dado era um negócio. O cara vendia o que você gostava, o que não gostava, onde você andou, o que você não fez. Hoje você tem que ir lá, dar consentimento, não, mas continua tendo mercado para isso totalmente negro e aberto. Sim. Perfeito. Eu faço aqui uma outra reflexão de uma frase e queria que vocês comentassem, tá? 55% dos CISOs já apontaram ataques habilitados por IA como ameaça prioritária. Onde phishing já era o vetor mais comum, a IA tornou o ataque mais convincente, mais barato e mais difícil de detectar. Eu fui numa apresentação de um fabricante que ele trazia um recorte muito interessante, que um CISO ele fica no máximo 1,6 meses. Eu vi isso. Vocês devem saber qual fabricante eu estou falando. E é totalmente a verdade. Quando o CISO ele entra dentro de uma empresa, assim, a dificuldade muitas vezes não é traduzir para o board. E dependendo do manejo, ele vai conseguir fazer. Muitas vezes é que aquilo está na cultura da empresa. Estando na cultura da empresa... Está na cultura da população. Sim. E aí o que acontece? Você praticamente não muda. É o que eu te falei, é do adotar. Então, assim, você imagina hoje, pensando com pentest, tá? Pentest que a gente faz, que você demorava para fazer ali 1, 2 dias para fazer a pesquisa, com 3 prompts ele sai pronto.
Vou trazer um dado para você. Eu fui fazer uma auditoria para uma empresa, a empresa falou, olha, eu vendo serviços de segurança, o que a gente queria auditar. Perfeito, combinei o phishing, falei, olha, eu preciso de um exemplo. Eles me deram o exemplo, tratamos no prompt, o que antes era feito ali demorava, 10 minutos. Combinamos o jogo, quem pode receber, legal, 70% da empresa clicou. Ou seja, tão próximo daquilo que ele se tornou da realidade, feito por uma IA. Achei a gente estava até conversando. Pegou pouca gente. Porque quando aí saiu na Rádio Peão, aí da Rádio Peão aí já ninguém mais clicava, mas você caiu, ia cair todo mundo. Sim. Por quê? Depende de quem vem, para quem vem e como vem. Ainda é a mesma cultura. CEO mandou um e-mail. Aí eu tava brincando com o cara. Quanto tempo você tá na empresa? Quantos e-mails você recebeu dele? Nunca. Ele ia mandar um e-mail para você. Do nada, né? É seu bilhete da sorte, entendeu? Do nada. Você Então, foi lá e clicou. Isso acontece. Não, mas E assim, a gente tentar cobrar que o cara perceba esse tipo de coisa. Cara, às vezes isso vai no psicológico da pessoa, vai na personalidade dela. Tem várias maneiras de você colocar. O que é real, né? Vamos o que é real hoje com a IA? Acho que o maior risco da IA, ela levou a gente para a condição humana de perguntar o que é real. Esse podcast está acontecendo ou são 4 avatares? Como é que eu vou verificar? Você vai ter uma IA para avaliar isso. Aí já teve deepfake que o CEO caiu porque liberou o crédito porque ele entrou na reunião. E só tinha ele de pessoa. Esses dias eu fiz uma simulação com software chinês de deepfake entrando numa reunião com a câmera reversa. Eu entrava com a minha imagem numa câmera com o do Elon Musk na outra. Isso. Na mesma reunião. E aí, conversando com o pessoal, falei, olha, como é que você percebe que isso é real? No meu caso, fácil. Recurso, máquina, cenário. Eu falei, e se eu trabalhar isso? Se eu estiver conversando com ele, pegar o podcast dele, colocar para treinar a minha IA. E aí eu entro na reunião abrindo um podcast como se fosse ele ou fechando um contrato. Parte de engenharia social, por exemplo, hoje, quantas ligações você não recebe que são só para captar a sua voz, por exemplo, para serem utilizadas em golpes? Então, assim, são situações que, de fato, dificultam muito, né, a gente poder trabalhar. Esse cenário do uso da IA ofensivamente, ela é... Para cada... enfim, você pode usar o martelo para assaltar alguém. Vai estar sempre relacionado a esse tipo de situação. O potencial... A jaqueta na mão você assalta. Isso. Porque a pessoa não vai... sabe. Qual que é o risco? Ele está armado ou ele não está armado? Isso aí, exatamente. Então, assim, o risco potencial relacionado é muito grande. Não tem, se o cara mirar para fazer na tua instituição, usar uma IA para fazer um scrapping do seu site, puxar notícia recente, puxar informação recente, pegar uma alteração que está rolando, jogar em cima daquilo. Se o cara quiser sentar, trabalhar e colocar aquilo para fazer contra, não tem assim aonde você defender. Treinamento vai resolver? Vai em algum nível, mas se realmente assim, o cara foi esforçado, ele se dedicar a fazer para o teu ambiente, vai rolar. E sabe o diferencial? Por exemplo, vocês trabalham como empresa prestadora de serviço de segurança. Sim. A gente trabalha ali como consultor, trabalha em empresas. O nosso diferencial para o atacante, para o criminoso, é que a gente tem que seguir regras. Eu tenho que seguir o NIST, a ISO, o CIS. Eu tenho que bater na mesa de alguém e falar, olha, por favor, eu posso ativar tal controle de segurança? O atacante, ele tá lá passeando na praça, ele, portinha aberta, eu entrei. Isso. Simplesmente isso, ele não tem regra, ele não tem horário, ele quer o que tá mais fácil para ele. A gente já falou isso no podcast, deve ter visto, que é assim, o atacante, ele só precisa acertar uma vez, né? Você tem que defender todas elas. Não, eu ia cair... E aí ele sem a pressão nenhuma, ele tá ali no tempo dele. É o máximo. É o máximo. É isso que ele... Uma hora ele consegue. Eu ia amarrar em cima disso. No final, o que vai te proteger? O de sempre. Camada. Quanto mais difícil for fazer em você, ele vai para outro. Ele vai para mais fácil. Ele vai mais fácil. É o assalto na rua. O cara não vai assaltar você que tá prestando atenção, tá vendo o que tá acontecendo, tá ligado. A chance de você ofertar algum tipo de... Não, ele vai no cara que tá de fone de ouvido, olhando pro céu, maravilhado com o negócio, catar, tomar o celular dele e sair correndo. E no anual de segurança... Ele ganhou o celular do mesmo jeito. De crime que sai todo ano, ele traz, né, o aumento do número de celular versus os crimes que estão acontecendo em São Paulo. Aí você vai olhando, qual que é a máxima hoje? Vou passear com o cachorro, deixa o celular.
Sim. Aí você fala, leva aliança, porque se levar o cachorro, eu não volto para casa, né? Então tem que levar aliança. A aliança negocia. O cachorro. Então, isso. assim, Alguma coisa pro ladrão. você tem que ter alguma coisa. Sabe aquele segundo celular com aplicativo, com medo da sua vida, porque você sabe que o cara vai pedir, ele vai, e é aquele momento. É você que vai fazer a sua análise de risco. A gente está caindo por um condicional. Isso em qualquer lugar. A pessoa às vezes fala, não, no Brasil. Não, olha lá. Outros países da Europa, o que acontece é igual, não muda. Pickpocket. Exatamente. E aí vou amarrar aqui numa pergunta, que na verdade vou fazer 2 perguntas numa só. Primeiro, assim, para quem está construindo expertise em IA, está aplicando isso à segurança defensiva, né? O que mudou de fato? O que vocês enxergam que isso transforma o jogo quando a gente fala de SOC, né? Quando a gente fala dessa capacidade de detecção e de resposta, com a chegada mesmo da IA. E aí eu queria que vocês fizessem um corte daquilo que vocês entendem que é a prática hoje, que é a realidade, ou seja, aquilo que já está acontecendo, o uso da IA nesse universo de detecção legal, está chegando para ajudar, é necessário, né? E daquilo que ainda é promessa. Fala-se muito disso, não sei quem foi que estava na RCA, foi você, Alessandro, que foi? Quando você ouviu de IA lá, né? 99%. Então, todo fabricante faz IA, todo mundo faz IA. O que de fato é prático, o que de fato ainda é promessa, o que é etéreo ainda, é abstrato, e o que vocês enxergam como uma nova realidade ou uma nova expertise que um SOC hoje precisa ter com essa visão de futuro com o uso de IA? Olha, eu te falo porque eu faço a gestão também de um SOC e, assim, o ataque ele automatizou. O ataque é feito por IA, a defesa é feita por humano. Então, assim, por mais que você coloque 50 ferramentas correlacionando para que ela tenha um comportamental, é humano muitas vezes que analisa. Perfeito. Isso tem que ser feito por IA. Muitas vezes não é um LLM, às vezes é um Deep Learning, às vezes sabe, aqui muitas empresas elas tentam vender, olha, eu tenho IA dentro da minha ferramenta, mas aí você se conecta e assim, uma coisa que eu faço muito é teste. Legal, eu vou te testar. De madrugada, no horário que você estiver dormindo, no horário que você não esperar. E assim, 90% das vezes os testes são efetivos. O ataque acontece, alguém não viu, sempre uma desculpa, por quê? Condiciona ainda para o ser humano. Então, o pessoal fala, né, o SOC do futuro, não, o SOC de hoje precisa usar IA. Na primeira camada, no correlacionamento, e aí sim, dá a direção para o analista poder tomar uma decisão em um segundo momento, porque senão, meu amigo, o cara vai entrar, vai sair, não teve tempo. Eu fiz um simulado com o WannaCry e com o Lockbit. O Lockbit 4, na criptografia de máquina, é microsegundos, não é segundos. Antes de você piscar 3 vezes, ele já criptografou. E quando ele acaba de criptografar, ele auto-apaga o arquivo, deixando um executável em branco. Até para o forense dificulta. Como é que você pega isso se não for numa ferramenta automatizada ou se não for como IA? Você não pega. Você só vai descobrir que você está sem acesso. Você vai descobrir o que aconteceu, não como, 2, 3 dias depois, quando alguém concluiu uma análise. O padrão bateu aí. Isso que você falou, Alessandro, é bem pertinente. O ISG trata isso como Next Generation SOC, né? Sim. Trazendo aí o que ele fez para o Firewall também, né? E a Vortex está lá no líder do quadrante. Que ainda vai ser publicado, mas como esse podcast vai sair daqui a 3 meses, já vai ter publicado, não tem problema falar. 3 vezes. E é exatamente isso. O que a gente faz hoje? Né? A gente trata o SOC como SOC convergente. Né? Não é um SOC que está preocupado a correlacionar pura e simplesmente eventos. É um SOC que está preocupado em olhar camadas distintas, realidades de negócio distintas, aí sim trazer um contexto de negócio correlacionando isso, mas com uso efetivo de IA para esse enriquecimento e essa correlação. Gente, é uma besteira, ou, desculpa o termo, burrice, você querer comparar a capacidade de correlação de uma IA com a capacidade de uma correlação de um ser humano. Assim, não existe fundamento para esse comparativo. Então, se você não está usando IA, como a gente usa hoje, nessa camada inicial de correlacionar, de entender comportamentos. O que você falou, Alessandro, é extremamente verdade. O ataque ele não acontece numa camada só. Ele acontece em múltiplas camadas. Então, você está esperando o quê? Logs distintos de lugares distintos para você correlacionar isso, mas correlacionar baseado com que inteligência? Você construiu esse caso de uso de detecção? Eu estava numa reunião com um cliente aqui em São Paulo
de uma grande rede de saúde, que ele falou, cara, como é que você constrói teu caso de uso? Como é que você me garante? Eu falei, bicho, a resposta para isso é, aconteceu uma vez, eu tenho histórico, eu vou construir. Cara, parabéns. Ninguém nunca teve a coragem de me responder isso. Porque todo mundo acha que caso de uso sai da cartola mágica. Sabe? Não é desse jeito. A IA, ela tem a capacidade de encurtar o caminho, tem a capacidade de encurtar esse caminho. Ela vai correlacionar coisas que você demoraria algum tempo para poder entender movimentos. Então, assim, é isso que a gente faz. Quando a gente fala de SOC convergente, quando a gente fala da capacidade que a gente tem hoje de enxergar um mundo corporativo, do mundo de IoT ou de OT, num mundo de uso de IA, até para interagir nos prompts, ali nos guarda-reios e tudo, é trazer esse contexto aplicando análise a ele. E aí sim, correlacionar isso para que você tenha um tempo de reação menor. Tem um estudo, não vou lembrar exatamente qual foi o fabricante, que ele correlaciona o tempo de ataque com o tempo de defesa usando a mesma IA. Tá? O tempo de ataque era, em média, 8 minutos, para você conseguir ali uma brecha e entrar no ambiente, e usando a mesma IA para defender era de 14 minutos. Então, veja que usando a mesma IA, partindo-se do princípio que você está fazendo ações diferentes, uma de ataque e uma de defesa, usando a mesma IA você tem já um gap absurdo. Eu gasto 8 para conseguir invadir e gasto 14 para conseguir impedir. Então, assim, só aí eu já saio atrás. Então, se você não tiver a IA... Usando IA. Usando IA. Imagina, não é nem humano, é o IA. Exato. Agora, se eu trago isso para uma realidade onde, além do uso de IA, eu trago esse contexto de correlação, eu trago esse contexto de negócio, eu trago esse contexto de comportamento, não olhando somente para o meu ambiente, mas, cara, olhando para a Mitre, olhando para uma série de coisas que você... Cara, faz sentido essa movimentação, é padrão de ataque dentro do meu segmento? Não é? Opa, já tem uma flag aqui levantada. E apesar disso parecer básico, não é realidade. Não, mas é o que eu comentei do uso, o uso correto da ferramenta. O que a IA faz muito bem é reconhecer padrão. Perfeito. Então, se você tem um case construído, o padrão é aquele, ela vai fazer essa associação muito rápido. Mas... Ou, no mínimo, te levantar uma red flag de, olha só, esse padrão aqui não é conhecido. Mas essa red flag tem que ser analisada por IA. Perfeito. Isso. E outra coisa que eu trago, você precisa conhecer as joias da sua coroa. Perfeito. Porque muitas vezes a pessoa não sabe quem são os usuários VIP, não sabe o comportamental e ele acha que a IA vai resolver. Então, assim, eu fiz um simulado um tempo atrás e dentro do simulado eu falei, olha, a gente tem uns ABICs, joga o log dos ABICs pro Telegram. Aí eu olhava no Telegram, a gente diminuiu o tempo de uma ferramenta para outra de 3 horas de observabilidade e problema relacionado. Falei, cara, mas aquilo é perdido 50 mil mensagens. Transformei aquilo num banco de dados, do banco de dados fui para uma IA e da IA fui para o Machine Learning. Falei, me dá a previsibilidade dos próximos 4 meses, o que para? Isso. Maravilhoso. Os próximos 4 meses, de 7 equipamentos, 4 pararam. Foi até um projeto que eu apresentei no Bsites, que eu fiz uma palestra lá, falando assim, o uso do Machine Learning para quem trabalha com previsibilidade de segurança, para quem tem comportamental, é muito importante, principalmente que você precisa conhecer o seu ambiente, porque não é o parceiro de tecnologia, não é a empresa prestadora que vai fazer milagre, ele vai chegar lá em um ponto bem observado por você. Já aconteceu? Não, então a gente vai aprender juntos. Só vou conseguir te dar uma resposta quando acontecer. Porque, assim, instalando um agente, ele já traz 1.500, 2.000 posturas e padrões. O atacante que realmente quer o seu negócio, ele está esperando, ele tem tempo. Então, ele vai bater uma vez na portinha, ele vai sair, ele vai ligar uma vez, ele não vai atender, ele vai mandar uma carta, não vai receber. E ele vai ficar tentando. E naquele momento que você cochilou, ele está lá acordado para poder entrar. E veja, o ataque ele tem que ser... O ataque nesse nível que a gente está falando, ele é necessariamente personalizado. Exato, ele é direcionado. Os ataques hoje são direcionados. Ele é necessariamente personalizado. Porque o playbook em geral de ataque, ele funciona no de forma genérica. Né? Se você tem o básico de segurança feito, o playbook 90% das vezes já não vai encaixar. Se encaixou, o teu problema era anterior. Já é um pedaço anterior ali que já tá... Se playbook de ataque funcionou, já é um passo antes que tá errado. Ele vai desenhar aquilo em cima daquilo que ele conseguir encontrar do seu ambiente específico. Então ele vai ficar, como você falou, ele vai ficar batendo coisinhas diferentes. Como que era Eu tô tentando lembrar o ataque do TJ...
Quando decidiram centralizar as eleições no STJ, foi por causa disso. Fazia 6 meses que a galera estava rodando dentro de um dos TJs estaduais. Do TJ não, do STE, dos Tribunais Eleitorais. E depois virou todo aquele rolo de se questionar e etc. Mas trouxeram e centralizaram o processamento por causa disso. Num dos STE, né, num dos Tribunais Eleitorais, agora não me lembro de qual estado, o cara estava rodando ali há 6 meses, quando ele finalmente tomou uma ação. Mas se você não consegue ter visibilidade do que está acontecendo no seu ambiente e não consegue correlacionar evento, e aí veja, você pode ter um ser humano colocado acompanhando todos os eventos. Pô, teve uma tentativa na porta X, teve uma ligação... Para ele conseguir ter memória de tudo que está acontecendo na vida dele, mais correlacionar um evento que aconteceu no mês, um evento que aconteceu no banheiro, mês. ele precisa atender a mãe, ele vai fazer alguma coisa. Agora você cata um histórico de log desse, joga na mão de manhã que processa texto extremamente você vai eficiente. descobrir onde ele passou, quando ele voltou e o que aconteceu. E um dado legal para corroborar com o que você está falando, se eu não me engano, é um estudo da IBM, cara. Eu apresentei isso, acho que no CIO Brasil. Se eu não me engano, o tempo médio de permanência dentro de um ambiente são 270 e poucos dias. Cara, quase um ano. Meu, são 270 e poucos dias que você está dentro de um ambiente e que ninguém pegou. Não, e aí... Então, ele vai conectar no horário. Eu vou te falar de um ataque real que eu participei. O atacante conectou no horário comercial, quando a empresa abria. Com uma credencial válida. Credencial válida. No mesmo horário que a pessoa se conectava. Aí você falava, não, alguém passou a credencial. E você vai ver depois, vai abrindo na análise forense, você vai vendo que ele foi escalonando. Isso. Cara, ele seguiu o script maravilhosamente bem. E foi evoluindo. O que salvou o ataque? Camada de segurança. Você falou da questão, a gente brinca muito com eleição, a gente fala de urna, isso e aquilo. Na minha visão, o que torna ela extremamente segura são as camadas. Isso. Qualquer objeto é vulnerável. Se fosse só aquele ali fazendo aquele processo, ele é vulnerável. Exatamente. A composição das camadas torna aquilo seguro, porque assim, a equação é tão complexa de você conseguir fazer uma manipulação, porque era muito mais fácil, você manipula a fonte, não a origem. Você pega na fonte, então assim, os ataques, você olhando na superfície de ataque. Então assim, se você tiver a oportunidade de ver a auditoria, participar, ver como funcionando, você fala, a complexidade que é formado é a equação, não é o produto em si, não, porque... Cara, qualquer coisa. O carro blindado, ele é vulnerável, ele aguenta 1,50? Não pode, porque não é militar. E aí, quando você vai no posto, como é que você paga? Isso. Você não baixa o vidro? Quando você quer ir no banheiro do posto, você não sai do carro? Você não vai sair do carro, uma hora você tem que sair. É a mesma lógica. Então, assim, a composição de camadas de segurança que faz efetividade. Sim. E para o SOC isso é muito importante. Eu digo para vocês, a gente testa como consultor. A primeira coisa que às vezes eu pego e pergunto, você tem SOC? Tem, tá? Me passa o horário, quais são as camadas da superfície, a gente vai atacar. 95% das vezes fomos efetivos. Ou esqueceram alguma regra, ou a consultoria que esperou o cliente, que esperou o outro, que o outro saiu para tomar uma água que deveria ter feito. Acontece. E é o que a gente falou, melhor que aconteça num ambiente controlado no teste, do que você faça isso, porque é o que acontece no ataque. Sim. Se você pegar os ataques hoje, você vê, faz quanto tempo que a gente não vê no LinkedIn ou qualquer outra rede um ataque de ransomware? Faz tempo, né? Não, eu tava comentando sobre isso. Só que vazamento virou o quê? Carne de vaca, né? Sim. Todo dia tem um vazamento novo, de uma empresa nova, seja ela qual for. Só que o método mudou. E aí, será que não foi ransomware e alguém não divulgou? Ou será que é só o vazamento porque o impacto é menor? Não, eu acho que é consequência de evolução natural do mercado. Talvez daqui 5 anos o ransomware volta a ser uma coisa. Exato. Porque na prática aconteceu o quê? Teve tanto ransomware, aí a indústria de cibersegurança foi lá e criou N ferramentas de você impedir um ransomware, passou a ser menos efetivo você conseguir aplicar um ransomware. Quando você consegue, né? Quando você consegue, funciona lindo, maravilhoso, tranquilo. Mas hoje já está bem mapeado como é que você tem que fazer as coisas e assim por diante. Tá bem mapeado, nem todo mundo sabe como fazer, muita gente é vulnerável. O ponto não é que ransomware não é mais uma ameaça. Pelo contrário, é uma ameaça. Segue do mesmo jeito que era antes. A única coisa é que o foco de ataque, o foco de efetividade de ataque mudou. Ele saiu desse ransomware, desse foco no ransomware. Para onde? Interação de dado. E identidade. Hoje, os grupos de ransomware, eles contratam
acesses, eles têm contrato de filiação, eu vendo uma credencial, Isso. eles me pagam, eu faço uma troca, com efetividade eu recebo lucro. A identidade virou o próximo perímetro. A identidade é o principal perímetro hoje, porque assim, se você olhar, as camadas de segurança evoluíram tanto, que qual a única fragilidade que ainda continua? Identidade. E muita empresa ainda acaba não utilizando coisas básicas, como MFA. E aí você tem uma porta aberta. Credencial alta, patente alta, privilégio, Sim. conectando no horário de serviço. Quem é que vai bater na sala do diretor e falar, o diretor está aí? É ele que está fazendo isso? Você sabe que ele não vai conectar no banco de dados. Mas ele pode fazer N coisas dentro de sistemas que ele tem acesso. Não, e em 270 dias, ele pode fazer um download devagarzinho. Ele pode tem várias coisas. Ele pode fazer uma série de movimentações que, para uma análise humana ou uma análise preliminar, é um comportamento ok. Partindo de uma credencial válida, no horário comercial, acessando, às vezes, pastas que ele tem acesso, que ele tem privilégio, um comportamento ok. Como é que acesso negado num dia, depois tenta no outro, e aí nenhuma ferramenta de segurança consegue correlacionar. Ele tentou há 30 dias atrás. O princípio é válido. Ontem mesmo eu vi um case aí que o ataque estava lá dentro há 8 meses, né, até efetivar o ataque dele. Quer dizer, cara, que você falou, cara, tem tempo, ele tá ali. Normalmente ele efetivou porque acabou de pegar o que precisava. Né? Agora a saída dele é o ataque. Beleza. E aí, pra gente finalizar, pessoal, a gente tá chegando aqui no final, o papo tá muito bom. Acho que rende pelo menos mais um podcast a gente ficar falando aqui. Eu vou comentar uma frase e queria que vocês falassem ou comentassem, trouxessem a sua visão em cima dessa frase, que é a seguinte: segurança não é um problema de TI, ele é um problema de negócio. Ai, como é que eu tinha falado? Mas algum dia foi de TI? Algum dia foi de TI, né? Você comentou, né? Algum dia segurança foi exclusividade de TI? Nunca deveria ter sido, né? Ele é comportamental, ele é do ser humano. Então, assim, é o que a gente brinca, né? O ser humano aí tem 2 caminhos, né? O correto e o mais rápido, o mais fácil, né? Então, assim, o nosso cérebro por si só, ele sempre vai pelo mais fácil. Tem livros e livros de psicólogos falando sobre isso. Então, assim, se você tiver que atravessar uma rua, você vai até a faixa? Ou você vai subir a passarela ou vai atravessar aqui, né? Ou você vai atravessar ali. Quantos casos de atropelamento aí eu te embaixo da passarela? Pergunto, 6 horas de uma sexta-feira, eu preciso copiar um dado, talento, eu tô com o meu HD, eu copio pro meu HD achando que eu vou trabalhar no final de semana? Ou espero copiar e vou ficar um tempo a mais? Ou vou tentar ser produtivo naquele horário que eu deveria não ser produtivo porque eu não deveria estar trabalhando, eu não trabalhei no horário. É a mesma coisa, é a falsa sensação da gente achar que o usuário vai ter aquela visão de segurança. Ele não vai ter, ele sempre vai pelo modo mais fácil. Na minha visão, segurança nunca foi de TI. A segurança, ela acaba sendo institucional e comportamental. E assim, infelizmente, a única maneira que você tem é com guarda-reios, processos, penalizações. Dou um exemplo bem simples. Lei, bebida, trânsito, alguém deixa de beber e dirigir? Porque tem uma lei sabendo que pode ser preso, carro apreendido. Se fosse isso, consequência lei seca na rua, né? Exatamente. Então, assim... O medo da penalização... Exatamente. O medo, e não, eu não digo que é medo, eu digo que é você catequizar o seu usuário. Sim. O que você pode e o que você não pode. E como é que você traz essa visão? A segurança próxima, a segurança humanizada. Falar, olha, já aconteceu dentro da empresa, acontece todo momento fora. Quer beber? Fica à vontade. Você sabe o que vai acontecer se você for pego. Mas se eu não for? Loteria. A mesma coisa com dado, a mesma coisa com segurança. A visão, a prática é a mesma. Então, assim, como é que você encurta dentro de uma empresa? O primeiro é tentar tirar aquela parte negativa de segurança. Segurança olhada sempre como a pior parte da empresa. Fala com todo mundo, mas não fala com o cara de segurança. O contrário. É tentar trazer, estar próximo. Porque muito próximo você corre o risco de ser corrompido. Você está no meio do... Você é ser humano, você está no grupo seletivo. Mas tem um processo de segurança próximo. Isso quando envolve pessoas, envolve alunos, envolve qualquer tipo de situação. E quando você tem questões financeiras, acaba piorando ainda mais. Muito mais. E acho que não tem muito mais o que colocar além do que você comentou, porque assim...
a pergunta, a provocação inicial é justamente nesse sentido. E aí, vou além, assim, ficou cômodo colocar na TI. Tem que ter um Ficou culpado, cômodo, porque a superfície de ataque digital, ela é maior. Então, fisicamente, você bota um porteiro, um muro, um conjunto de câmera, e pelo menos você sabe quem tá entrando ou não, ou você mente para si mesmo que você sabe. Você tá seguro, né? Você se Tem a ilude. sensação, né? Isso, você se ilude de que você tá seguro. E- Digitalmente é muito mais difícil você se sentir dessa forma. Por outro lado, ficou cômodo colocar, porque o pessoal de TI em geral, ele tem esta preocupação mais integrada à sua formação profissional do que o restante dos profissionais. Então foi ficando, alguém foi correndo atrás ao longo de 40 anos de área e hoje culmina nisso daí. Então ficou cômodo ficar ali. Só que é o que eu brinco até hoje para demonstrar o quanto que segurança não é uma coisa específica de TI. TI tem um papel de segurança, como o porteiro tem, como o cara que coloca o post-it no monitor com a senha, tem. E aí o post-it é ainda tradicional. Eu duvido você andar um escritório de uma Que não tem empresa. alguém que fez Tem isso, muito. né? E como é que Embaixo você... do teclado tá lá E o post-it. Para fechar, Isso. como é que você traduz isso para o mundo de IA? Às vezes nas palestras de conscientização, mesmo é o que eu trago, gente, o que você manda para IA não é mais seu. Então, assim, ela faz parte daquela empresa. Hoje, no mundo que a gente está, ele é geopolítico. Então, ele pode ser usado naquele momento, naquele determinado momento, por uma nação. Então, assim, pensa bem o que você coloca lá. Você não precisa me falar, eu não quero saber se você está seguindo o que está acontecendo ou não. Olha o que você compartilhou. E olha que você vai ver lá que a empresa não pode apagar porque o governo dela não deixa. Então, sujeito assim, a políticas e então, regras diferentes. Se você leva isso para o usuário, eu levo até nas apresentações, faz essa pergunta. Fala mal do país dele. Vê se ele pode falar. Meu país, não posso falar mal. Ou seja, ele já tem um guarda-reio, ele já tem uma definição. Então, dado que você está colocando lá, o seu pessoal é uma decisão sua, da empresa não é mais seu. Então, assim, pensa bem antes de você colocar da empresa lá. Porque isso vai estar lá e pode ser usado em qualquer momento, em qualquer situação. E, assim, aquele lance, né? Eu quero acesso a IA total, não pode. Aconteceu um vazamento na semana seguinte. Qual é o vazamento que acontece? E aí, como é que funciona? Eu tenho acesso, não tenho acesso? Quem teve acesso ao dado? Então, tudo isso acaba colaborando para você ter uma tomada de decisão por usuário. Você sempre transfere, fala, é seu. É igual o volante, é seu. Tá aí, ó. Por quê? Você vai barrar no dispositivo, ele vai estar com o celular dele, ele vai pedir um achar um minuto, caminho, né? ele vai no banheiro, ele vai fazer alguma coisa na IA dele. Então, é sempre isso. Olha, a decisão é sua com o seu dispositivo. Rastro digital você sempre vai deixar, vai existir seu rastro. Pode ter certeza que de alguma forma alguém vai conseguir chegar. Tem um exemplo muito bom, cara, disso que é... Eu vi um prompt, alguém comentou isso comigo também, eu até tinha visto já um post, na verdade, sobre isso. Que é um post no Instagram que falava assim, ó, como apagar os seus rastros digitais da internet. Já viram isso? Sensacional. Tem gente que vende serviço disso. Né? Não, o cara acessa uma IA, dá todos os dados dele pra IA e pede pra IA apagar os rastros digitais. Eu falei, meu amigo, o que você acabou de fazer foi deixar um rastro digital seu naquela IA com todos os seus dados. A provocação que eu faço na frase que eu comentei aqui, que eu pedi para vocês comentarem, ela obedece um estudo ou uma observação que a gente tem feito ao longo desses anos todos que a gente trabalha, que, para mim, assim, é um básico que não é básico porque não é uma realidade de mercado, tá? Não é comum, dentro das observações que eu faço, você esbarrar com uma empresa de segurança, no caso eu estou comparando aí o mercado com a Vortex, abordar um cliente e falar com ele de BIA, e falar com ele de PCN, e falar com ele de coisas que estão associadas à continuidade do negócio. E aí, cara, para mim, isso é tão paradoxal, porque como é que eu garanto segurança e continuidade e reputação de uma instituição, de uma empresa, se eu não sei qual é o negócio dela? Então, quando eu trago essa reflexão de segurança, segurança não é um problema de TI, é um problema de negócio, é porque é a forma como a Vortex, e aí que bom que vocês têm essa visão, né? Não é uma visão de mercado, tá?
É a visão que a gente traz para os nossos clientes, sabe? Qual que é o teu negócio? Qual o caminho crítico do teu negócio? Quais são os ativos que estão presentes nesse caminho crítico? Qual sistema você precisa minimamente Quais são pra as joias sobreviver? da coroa, cara? As joias Então, da assim, se coroa. você não tem essa visibilidade, o que, para vocês, na fala que eu observo aqui, é algo básico, o mercado não é, cara. Não. E aí, assim, a gente vira um só aqui por meio de concorrente, porque o cara tá falando exatamente isso. Meu, o cara nunca me perguntou o que que eu faço. O cara me vendeu um CIEM mensalizado, me joga 300 alertas aqui, para eu correr atrás do que é o alerta, do que não é. E aí, quando você mostra uma apresentação nossa, um modelo de negócio, bota o cara para falar com um cliente que a gente atende, e ele explica o tipo de atendimento que ele recebe e a visão que a gente entrega de negócio, o cara fala, meu, como é que eu sobrevivi até hoje sem alguém, sem um parceiro do meu lado olhando para negócio? Então, assim, eu faço das suas palavras as minhas. Segurança não é um problema de TI. Assim como o IA também não é um problema de governança. Não. IA é um problema de negócio. E não é um problema de TI também. Não é um problema de TI, Não. é um problema de negócio. É assim como segurança é. E eu faço uma provocação para os meus clientes, né, para os nossos clientes, né, o Lorival está sempre comigo aí nessas agendas, Sim. que é o seguinte, você pode barrar o uso da IA. Ou achar que barrou, né? A gente falou de Shadow AI aqui pra caramba, de usar seu próprio dispositivo. Uhum. O seu concorrente está fazendo isso? Ou o seu concorrente está, de alguma forma, fomentando o uso de IA para endereçar uma dor e uma demanda que ele tem ali para poder acelerar e ganhar mercado? Então, qual é o risco de oportunidade que você perde quando você não se preocupa em criar governança política e ganhar maturidade para o uso do negócio? Você prefere simplesmente proibir. Ou como muitos clientes que a gente visita fala, não, que IA tranquilo aqui, pô. Tá tudo liberado aqui. O que é que eu Na fiz? conta do usuário. Peguei meu DLP, proibi o upload, proibi não sei o quê, proibi não sei o quê, proibi não sei o quê. Ele pode usar a IA que ele quiser. Falei, mas para fazer o quê? Perguntar o horóscopo? Pedir para ele montar a série dele da academia, a dieta dele? O que ele está usando IA no teu negócio, cara? Eu dou um exemplo, e aí a produção que está me ouvindo aqui pode corrigir o exemplo se estiver errado depois, mas tem de um caso recente de um menino de 18 anos, cara, numa faculdade. Ele baixou dados lá de um satélite, lá de um telescópio da NASA, não sei se vocês viram isso. Jogou isso, modelou isso dentro de uma IA e descobriu centenas de corpos celestes que a NASA não sabia que existia. E aí publicou isso no X, a NASA foi lá, Contratou o cara. pô. Pô, meu, temos uma vaga para você. Pô, o novo hacker Aí, ó, da NASA. A né? produção O cara acabou de me hackeou a confirmar NASA. aqui, então a minha informação está correta. Então, assim, quantos jovens ou meninos de 18 anos, aí eu estou fazendo um comparativo direto, mas quantas pessoas existem na instituição de vocês hoje que poderiam, sim, estar endereçando dores de negócio, resolvendo problemas, fazendo com que a empresa de vocês, a instituição de vocês, estivesse muito mais à frente, sendo disruptiva, criando coisas, e não está porque simplesmente é mais fácil proibir do que ganhar corpo e ganhar maturidade para você usar de forma segura Essa foi a primeira preocupação que eu tive quando a gente fez a política. De não Em al- proibir. Em algum momento ia começar a surgir essa demanda por proibir. Uhum. A gente já tentou criar a política justamente para orientar a não ir por esse caminho. Porque tem algumas coisas ali que a gente perdeu outras situações semelhantes onde a gente preferiu proibir do que tentar incorporar aquilo no dia a dia como se aquilo não tivesse no dia a dia do pessoal. Mas a ideia da política surgiu justamente por causa disso e a gente perde muita capacidade, muita intelectualidade pelo simples fato de tentar aplicar um modelo rígido a uma funciona. mente cada vez mais flexível. Então, as críticas de Gen Z, as críticas que a gente vê do pessoal contra o pessoal mais novo, as críticas geracionais que acontecem e tudo mais, é porque, de fato, eles já operam, pensam, trabalham e atuam de uma maneira que não é a que a gente está acostumado a visualizar. E aí é mais fácil a gente criticar e reclamar e colocar proibir, né? proibido que tentar entender como aquela dinâmica ocorre. Mas deixa eu só aproveitar uma brincadeira que eu achei que a gente ia conseguir passar uma sessão sem falar desse tema e não conseguimos, mas eu acho muito pertinente.
aquilo que você estava falando de qual que é o regramento do país, onde se aplica a IA e tudo mais. Mas acho que tem a brincadeira que eu vou fazer é não percam o próximo VortexCast sobre soberania de segurança, né? Segurança soberana. Porque isso por si só, eu te garanto, o próximo não, né? Você tem que colocar isso na agenda, mas considerem isso como um tema. E aí, segurança soberana. Posso porque dar um o spoiler? papo do... É, claro. Posso dar? É óbvio. O episódio que vai ao ar antes desse que a gente está gravando aqui, isso. Fala exatamente Então sobre soberania pronto, de não IA. percam o que já foi lançado. Voltem Ainda ali vai ser lançado antes, Voltem né? no anterior e vejam isso, já porque deu assim... spoiler de Pessoal, novo. revejam Revejam o agora. VortexCast anterior a esse, Perfeito. para entender melhor. Se você não sabe o que é soberania digital, que o Leonardo está trazendo aqui, volta e Mas, assiste não, o eu último. quero, mas é uma especialização da soberania digital que eu tô falando, tá? Que é a soberania, a segurança soberana. Porque a gente fala de soberania digital num guarda-chuva geral. Eu não vou me estender em soberania aqui, porque é uma... O Brasil, no atual estado agora, falar de soberania é uma eu falo ilusão eu que falo vende bem. globalmente, eu não falo Não, país. mas é uma ilusão que vende bem, tá? É uma ilusão que vende bem sobre soberania digital, sobre data center, sobre tecnologia de IA, sobre... e assim por diante. Existe esse assunto dentro do governo, ele tá assim, fervilhando de várias maneiras diferentes. E eu quis trazer o assunto de volta para provocar nesse sentido, justamente por causa disso. Então vamos pensar, o data center é brasileiro, a IA é brasileira, o sistema operacional não é. A ferramenta de SOC não é. Seria o meu questionamento que eu faria, porque a gente estava no evento de segurança, tinham CISOs, especialistas, hackers, começou a entrar a questão sobre soberania, não fugindo muito sobre IA, não sei o quê. Eu falei, legal, sua empresa não faz negócio com tal região do mundo, a dele com aquela. Quem fabrica os servidores? Isso. Quem fabrica o chip? Quem fabrica o SO? Sim. Então não existe uma soberania 100%. Sempre você vai estar de um lado ou do outro. Tirando, existe sim. Corrigindo. Asiáticos têm as deles, alguns outros países têm também, ou seja, 100% voltado, e a gente sabe de países que utilizam o sistema deles, estrutura deles, mas não é da realidade nossa. A gente não tem incentivo em pesquisa, inovação, não tem criação. Muita água para rolar ainda. E assim, voltando para IA, é aquilo que a gente falou, para onde você manda seu dado, é simples. Perfeito. Onde você vai jogar eu tenho um modelo aqui que roda internamente, tá? E tá consultando aqui uma base sua de conhecimento. Não, a base de treinamento foi como? A base de treinamento foi feita como? Exato. Então, mas assim, se a gente entrar nisso, vira outro. Então, assim, eu só queria deixar a provocação, não só sobre soberania digital, porque é o guarda-chuva maior, mas e as ferramentas de segurança? E o teu SOC? E a operação do teu SOC? Falar de soberania sem olhar para tudo isso o seu CIEM, é uma defesa jurídica numa contratação. A sua cláusula de segurança, enfim... só essa especialização, acho que ela já vai... vale outro podcast. Você acaba alucinando. Não. Trazendo para a realidade, se a gente alucina. Alucinar porque a gente não sabe tudo que está acontecendo e não fez a pergunta correta. Pessoal, queria agradecer de verdade. Acho que o papo foi muito bom. Eu, particularmente, gostei muito dessa interação. Pegar diferentes visões, diferentes experiências, né, o contexto que vocês trouxeram, acho que para mim foi muito enriquecedor. Tenho certeza de que para quem vai assistir esse episódio também. Obrigado também, Lorival, por compartilhar aqui um pouquinho com a gente teu conhecimento, tua visão. Convidá-los para que, assim como o Leonardo falou, não deixarem de acompanhar aí os nossos episódios. A gente tem bastante coisa que a gente tem gravado que ainda vai ao ar, né? Já tem pronto, que enfim o marketing está trabalhando. Que lembrar vocês de seguir lá no LinkedIn, seguir também no YouTube, ativar lá a notificaçãozinha no YouTube para toda vez que a gente for publicar vocês receberem em casa. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Quiserem falar alguma coisa aí para finalizar, fiquem à vontade, mandando um recado aí para o público em casa, para quem está assistindo a gente. Não, legal. Eu agradeço aí o convite de vocês, parabenizo pela forma que é conduzida, totalmente agnóstica, sem produtos, sem venda de... Eu acho isso muito importante, a troca limpa. Eu acho que é isso que enriquece num podcast. Participei de outros que também seguem a mesma linha. Parabéns pela iniciativa, agradeço muito aí o convite de vocês e
Estamos à disposição aí. Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de participar de uma conversa assim tão profunda do ponto de vista técnico e tão necessária hoje em dia. Mas para finalizar, eu queria deixar uma provocação, brincadeira. Pode, vambora. Você consegue garantir que a sua corporação não está invadida há 270 dias e amanhã vai acontecer? Porque eu não consigo. Então, preocupe-se com isso. Beijo. Eu adiciono uma coisa. Que profissional de segurança é você sem humilhar? Perfeito. Excelente. Responda para você. E respondendo essas duas perguntas, contrate a volta. Não, tô brincando. Tá vendo? Ele acabou de elogiar. Não, você não pode elogiar. Mas, Não pode. gente, muito obrigado. O pessoal de casa também, muito obrigado. E até o próximo episódio. Alessandro, Leonardo. Obrigado. Obrigado aí. Obrigado e até a Obrigado, próxima. gente, pela Tchau, tchau. presença aí.